E assim, qual será o limite, né, de cobrança desse imposto de renda? Tem um certo valor que a pessoa precisa ter na conta para poder ser cobrado, ou qualquer um? Então, esse mecanismo que foi criado, ele é um mecanismo que isenta de cara 99% das contas e cadernos de poupança. Né? Então, todo mundo que tem saldos abaixo de 50 mil reais não tem que ficar preocupado porque não muda absolutamente nada na sua vida. Para o 1% que será tributável pelo imposto de renda, também, na verdade, não deve ficar preocupado. Porque, em termos relativos, vai ficar na mesma situação que está hoje. Hoje, o que acontece? Cadeira de poupança não lhe é atraente. Só vai para a cadeira de poupança saldos residuais. Quando for tributável, também o equilíbrio entre as duas taxas Selic e a caderneta será restabelecido. Então, se para mim a caderneta de poupança não era atraente antes, não será depois. Né? Então, eu fico no fundo de investimento ou no título da dívida pública direto. O que acontece? Para a gente ter uma ideia, uma pessoa que tivesse uma conta de 50 mil, ela teria até 50 mil, ela estaria isenta. E quem tivesse 50 mil, ofereceria a tributação R$ 250 por mês. Tá certo? Só que nem serão os R$ 250. Quem ganhar de rendimento da cadeira de poupança menos que 250, está isento completamente a cada mês. Se eu tenho um depósito acima de 50 mil, tudo que exceder os 250 formaria um bloco provável de tributação, de base de tributação. Só que o método que está sendo utilizado ainda prevê o seguinte: não é sempre que será tributável. Só será tributável quando isso puder provocar desequilíbrio entre a distribuição de recursos. Então, o que eles partem da seguinte premissa: olha, se a Selic se mantiver na ordem que está, 10,25, mesmo que eu ganhe 250 reais de rendimento mensal, não haverá tributação, porque eu tenho um redutor de 100% nesse limite. Então, eu estou isento completamente. Se a Selic começar a cair, quando ela bater, por exemplo, em 9%, o que vai acontecer? É possível que com 9% eu seja tributável. Então, eu tinha 251 reais, né, de rendimento mensal. 250 estão isentos, então eu não vou oferecer isso à tributação. Eu vou ter que pagar imposto, teoricamente, sobre R$1. Só que, para isso, eu tenho um sistema de redução. Então, se eu estou com uma Selic de 9%, eu só ofereço a tributação 20% do que eu tenho de rendimento tributável. Então, de R$1, eu ofereceria 20 centavos a tributação. Então, vou pagar imposto de renda sobre 20 centavos, porque eu ganhei 251 reais. Tá? Então, para vocês perceberem como é muito pequena a incidência do imposto de renda, e essa incidência só pega casos específicos. Quem é que tem 250 reais de remuneração na cadeira de poupança? Quem tiver conta acima de saldo de 50 mil. Né? 50 mil dá um rendimento real de 250 reais. Entendi. Então, 250 tem 50 mil e pouquinho. Tira os 250, que para todo mundo é isento, sobra a diferença. Tem os 252 de saldo de remuneração real da cadeira de poupança. Vou aplicar o redutor, se a Selic for de 9%, de 80%, e vou oferecer para tributação só 40 centavos, 20 centavos. Se a taxa Selic cair mais, se ela chegar a bater em 7,25, daí sim, se eu tiver os 251 reais, o R$1 que vai ser a base de tributação vai ser tomado como 100%. Então, daí eu vou pagar o imposto de renda sobre esse R$1 que eu recebi. Né? Então, é bastante pequena
a incidência do tributo e bastante pequeno o grupo de pessoas que eventualmente serão afetados por essa tributação. E, na verdade, para elas, em termos relativos, não vai mudar nada. Elas vão continuar com o fundo de investimento como uma operação mais atraente. Ah, tá certo. E professora, como vai ser calculada essa taxa, né? Ela já vai ser calculada diretamente na conta, já vai ser descontado, ou a pessoa vai ter que ir lá fazer o cálculo no banco? Como que vai funcionar isso? O que está previsto é que não haverá para o contribuinte dificuldades para fazer essa apuração. Né? Então, se por acaso ele for tributável, tem uma cadeia de 50 mil que é tributável na fonte, no banco X. O banco vai fazer a cobrança na hora da liberação, como se estivesse fazendo um resgate. Existe o ajuste anual na declaração de imposto de renda. Mesmo na declaração de imposto de renda, está previsto que vai haver uma parte especial da declaração destinada ao lançamento desses rendimentos. Então, a única coisa que vai ser lançada são os rendimentos e o próprio programa de imposto de renda fará os cálculos necessários. Qual é a mudança? A mudança, eventualmente, poderá acontecer para pessoas que hoje estavam isentas do imposto de renda, porque tinham rendimentos muito abaixo do tributável. Só que essas pessoas, por exemplo, vamos supor, tem um rendimento muito abaixo do tributável, estão isenta, mas tem o caderneta de poupança acima de 50 mil. Então, nesse caso, essas pessoas terão que fazer ajuste anual. Mesmo ainda sendo uma tributação residual em cima do seu rendimento.